Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque eu vou te contar aqui nesse vídeo a logística dos convocados para que eles retornem, participem dos treinamentos, especialmente do último treinamento visando a final contra o Palmeiras. E o trunfo de Ramon Dias para ser campeão na quinta-feira. Semana de derby, muita preparação, muitos treinamentos, né? O técnico Ramon Dias está trabalhando intensamente com quase todo o elenco, mas ele não pode contar ainda com alguns jogadores por conta dessa data FIFA. O mesmo está acontecendo lá no Palmeiras com os jogadores convocados, faz parte, né? O calendário permitiu isso, muitos estaduais já finalizaram, o Paulista ainda tem essa grande final para disputar na quinta-feira. Vamos lá, Memphis Depay, como a gente já havia dito, né? É o primeiro a chegar. Na verdade, ele ainda não chegou, né? Eu só esqueci da diferença, né, da distância, né? Porque ele está vindo da Europa, então ele embarcou nessa segunda-feira, esperado na manhã de terça-feira para se juntar ao elenco e aí continuar os trabalhos ali do Corinthians visando a grande final. Ele que atuou 84 minutos no jogo da quinta-feira diante da Espanha na semana passada e 101 minutos no jogo de volta contra a Espanha também, em solo espanhol, na eliminação da Holanda na Liga das Nações, né? Nas penalidades, inclusive, ele marcou um gol, atingiu o número de 100 jogos com a camisa da seleção holandesa, foi homenageado, está retornando em alta. Eu acho que esse é o ponto positivo. Ele jogou bastante, ok, pode ser que tenha um desgaste ou outro aqui, mas acho que o Memphis, que buscava isso desde que ele voltou a jogar, né, desde que ele veio para o Corinthians, era voltar à seleção holandesa. Ele precisa de 3 golzinhos ainda para se tornar o artilheiro máximo. Então, visando as próximas datas FIFA, a própria Copa do Mundo, o Memphis vai querer corresponder dentro de campo. E sabe que nada mais marca um jogador do que a conquista. E ele tem uma final para disputar na quinta-feira e pode ser o protagonista de um título que o Corinthians não ganha há 6 anos. Então, eu acho que esse é o ponto positivo. O Memphis volta com essa casca, né? Da seleção holandesa, de um camisa 10, de uma referência, de um cara que foi muito elogiado, né, nesses 2 jogos e que está voltando a frequentar a seleção, que é algo que ele queria muito. E para isso ele precisa estar em alto nível aqui. Então, ponto para ele, ponto para o Corinthians, acho que isso só vai trazer benefícios. Os outros convocados, eles entram em campo na noite dessa terça-feira, do dia 25. Então, é um pouco mais difícil. Só que aí tem uma logística montada para que eles participem do último treinamento, quarta-feira de tarde, na parte da tarde, o último treinamento visando a grande final. E aí o Ramon vai ter todo mundo à disposição. Uma pena que eles não conseguiram trabalhar a semana inteira, mas o restante do grupo trabalhou. É um grupo que já se conhece desde o ano passado, tem pouquíssimas caras novas, né? Eu diria nenhuma, né? Desse ano, inclusive, a não ser o Angileri, que chegou recentemente, mas de resto o grupo todo se conhece. Então, vamos lá. José Martínez e André Carrilho, eles entram em campo na noite de terça-feira no Monumental de Maturim, na Venezuela, e os dois, depois da partida entre Venezuela e Peru, eles embarcam num voo fretado para que estejam presentes na quarta-feira pela manhã e à tarde participem do treinamento. Então, Martínez e Carrilho estarão no mesmo jogo, um pela Venezuela, outro pelo Peru. Eles embarcam no voo fretado e chegam a tempo de participar desse último treinamento. O Romero, ele estará em campo contra a seleção da Colômbia. E aí, Romero e Richard Rios, jogador palmeirense, eles retornam juntos. Eles estarão na Colômbia, retornam juntos, algo que já havia sido definido pelos dirigentes dos 2 clubes, né, num comum acordo da Leila Pereira com Augusto Melo. O Paulo Bosi, também vice de futebol, já tinha falado sobre o assunto de que o interesse é de ambos, né? Então houve uma logística né, combinada aí para que os 2 que estarão no mesmo jogo retornem a São Paulo ao mesmo tempo, no mesmo momento. Então o Romero também estará presente nesse treinamento da quarta-feira. E aí restará o Félix Torres, que estará em campo pela seleção equatoriana diante do Chile, em Santiago. Pela proximidade, pela ausência de escalas, ele conseguirá retornar a tempo, ainda na manhã de quarta-feira, para poder estar presente na quarta à tarde e participar desse treinamento. Então, com isso, Martínez e Carrilho, que vem em voo fretado, o Romero junto do Richard Rios, o Memphis já está retornando e o Félix Torres num voo tranquilo aí, vindo de Santiago, sem escalas, para chegar em São Paulo a tempo. Então, essa é a logística para que todos estejam a pleno na véspera.
Você vai me perguntar que isso é normal, que isso é legal? Não é, né, gente? Os caras em campo ainda na terça-feira para depois jogar uma final na quinta. É o calendário. É a data FIFA, que é uma mentira, né? Quando a gente diz, não, na data FIFA tudo para. Não para, né? Quando o jogador, 48 horas depois, tem que estar em campo. Então, acho que foi muito mal pensada essa final do Paulista, até com essa distância de 11 dias, mas agora não tem muito o que fazer. O jogo está marcado para quinta-feira, 9h35 da noite, para que o Corinthians possa confirmar o título paulista. Vai fazer isso? Não sabemos. Do outro lado tem o Palmeiras, que é um grande adversário, e uma diferença de um gol, em que o Palmeiras nos últimos anos reverteu depois de perder a final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo. Porém, ele decidiu em casa. Então tem essa diferença. E tem todo mundo lembrando de 2018, quando o inverso aconteceu. O Palmeiras ganha na Neoquímica Arena no primeiro jogo, o Corinthians sai na frente no Allianz Parque, leva a decisão para os pênaltis e aí se sagra campeão dentro do Allianz Parque. É o grande temor dos corintianos, ninguém quer que isso aconteça, esse inverso agora, né? Essa revanche, essa vingança, essa resposta do Palmeiras. Até porque aquele 2018, aquele campeonato, é muito reclamado pelos palmeirenses por conta da suposta interferência externa, do pênalti do Dudu marcado depois voltado atrás, do Maurício Gagliotti bradando, esqueçam esse Paulistinha e tal. Então, foi um campeonato muito polêmico, muito discutido. Então, vocês imaginem como o Palmeiras deve estar preparando esse jogo da volta. Agora, tem um grande trunfo do Corinthians. O Corinthians tem vários trunfos para ser campeão. E aí quando a gente fala de uma vantagem, é uma vantagem significativa, mesmo com todas as dificuldades de ter o Palmeiras do outro lado, falando honestamente para vocês. Mas o Corinthians tem alguns trunfos muito importantes, e o principal deles, eu considero o sistema defensivo, curiosamente. Eu vou citar outros também, tá? Mas esse para mim é o principal. Porque se o Corinthians não tomar gols, o Corinthians é campeão. Claro, se o Corinthians empatar com gols, o Corinthians também é campeão. Mas o fato é que, pela primeira vez na temporada, e justamente na hora decisiva, o que é o mais importante, o Corinthians chega num momento positivo da sua defesa. Muito por conta da afirmação da dupla Félix Torres e Gustavo Henrique, e também pelo ingresso de Fabrício Angelieri. Acho que a gente tem esses três como grandes pilares, e mais um, né? O Ranielli à frente da defesa, baixando muitas vezes para um terceiro zagueiro e fazendo essa proteção à defesa. A partir do momento em que o Ramon definiu esse time, são 2 jogos, ele ainda define antes, né, no clássico contra o Santos, porque ele toma um gol, é verdade, e aí depois ele vai jogar contra o Barcelona em Guayaquil, em que o Félix Torres e o Gustavo Henrique jogam, mas aí ele inventa um sistema de 3 zagueiros que nunca tinha treinado, e ele não tinha nem Ranielli nem Martínez nesse jogo. O time ficou exposto, o Tchoca cometeu um pênalti infantil e o resto vocês já sabem. Num sistema que ele nunca tinha utilizado na temporada, tá? Depois disso, o Gustavo Henrique e o Félix Torres, eles não levaram mais gols. O Corinthians tem 2 jogos em que o Corinthians não levou gols. E aí a gente tem esse exemplo do jogo no Allianz contra o Palmeiras, do Angelieri anulando o Estevão, que é hoje jogador de seleção brasileira, já vendido para o Chelsea na Inglaterra. Até o Mateuzinho foi bem. Porque aí você tem um sistema que funciona. Então o Ramon, por mais críticas que se faça, por mais problemas que o time tinha na bola aérea, e até de forma defensiva como um todo, esse sistema foi adequado. É pouco tempo, é verdade, mas é justamente no momento que mais importa. Então o Corinthians conseguiu estar numa sequência interessante, sem levar gols, e num ajuste que ele até não foi tão complexo assim. Você pôs o Ranielli ali à frente da defesa e entrou um lateral esquerdo que é o dono da posição. A partir do momento em que ele fez isso, o Corinthians parou de tomar gol. Não é o único trunfo que o Corinthians tem para ser campeão, mas é o principal, na minha opinião, porque enfrentou no jogo de ida já um poderoso adversário, vai enfrentar de novo, e se a defesa estiver bem, gente, o Tite nos ensinava isso. Ainda mais com a qualidade, e o Emiliano fala muito isso nas entrevistas, ainda mais com a qualidade que o Corinthians tem do meio para frente, se você não tomar gol, em algum momento o Corinthians vai fazer. Ainda mais jogando em casa. Então, começa por aí. Começa por aí. Esqueça essa história de, não, se a gente vencer por 5-4 tá legal. Não, 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 não. Não é o pensamento agora e nem deve ser. O pensamento deve ser que a defesa esteja consistente. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians tem que jogar para se defender, não é isso. Mas se for atacado, e provavelmente será, que tenha essa segurança, porque lá na frente, aí vem os outros trunfos do time do Ramon.
Bom, a entrada do Ranieri à frente da defesa, para mim, fez toda a diferença. Claro que o time tem um goleiro acima da média, que mesmo quando passa dessa defesa, o goleiro acaba salvando. Então esse é um outro acerto, não necessariamente do técnico Ramon Dias, mas de Fabinho Soldado, que vai lá buscar, né, o Hugo Souza em Portugal e fixa ele como titular depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, e ele resolve o problema. Aí você tem o Angileri, Gustavo Henrique, Félix Torres e o Mateuzinho voltando a jogar bem. Ranieri à frente da defesa, André Carrilho, e aí a gente tem que fazer uma pausa aqui, né, para comentar e falar sobre André Carrilho, né, que é um senhor jogador. O José Martínez, que tá correndo que nem um louco, marcando, armando o jogo, tá em todas as partes do campo. E o Rodrigo Garro, né, na ponta desse losango, com o Memphis e o Yuri Alberto. O Yuri, cara, tá vivendo de novo um momento muito especial. O Memphis tá vindo da seleção da Holanda com essa motivação de ter voltado para a seleção e estar presente com frequência agora na seleção, que era um objetivo dele. Você tem o Garro, que ainda não aconteceu em 2025, já fez até um gol e tudo mais, mas a gente sabe que ele teve muitos problemas para começar o ano, então o Garro, que tem histórico inclusive contra o Palmeiras, pode ser esse cara para daqui a pouco resolver o jogo, numa bola parada, num chute a média distância, numa assistência. O Garro que não jogou o primeiro jogo, pela questão do sintético, dores no joelho e tal. Então o Garro talvez esteja aguardando o melhor para esse jogo, para essa finalíssima. E aí você tem, né, citei aí, né, o Memphis e o Yuri, que também estão vivendo um momento especial. E diante de tudo isso, cara, você tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. O Corinthians chegou até essa final com muitos méritos. Tem a melhor campanha, a melhor pontuação, teve a vantagem de decidir em casa, pegou o Palmeiras no primeiro jogo da final e venceu no Allianz Parque, onde a defesa foi muito elogiada, e agora decide em casa, diante da sua torcida, no jogo que pode confirmar esse título. São muitos trunfos para o Corinthians ser campeão. A defesa, para mim, é o principal deles, mas tem muita coisa boa acontecendo do meio para frente, é que isso todo mundo já sabia. Por isso que eu quis destacar a defesa pelo momento que ela vive. E, acima de tudo, um time que encontrou um jeito de jogar. Tudo isso significa, representa, traduz que o Corinthians vai ser campeão? Não, mas são fortes indícios. Né? O futebol ele é muito louco por isso. Né? Você trabalha para tudo dar certo. E aí, se a bola bate na trave e sai, parece que tudo deu errado. Né? Ele permite isso. Agora, o trabalho está muito bem feito. O trabalho com todas as críticas, tá? E as maiores, elas residiram, pelo menos de minha parte, nos jogos da Libertadores. No Campeonato Paulista, não há o que falar. E mesmo quando o time oscilou, a comissão técnica encontrou soluções. E é isso que eu espero. Nesse momento, o Corinthians está próximo, está com muitas chances, com boas oportunidades de ser o campeão paulista. Precisa confirmar, evidentemente, dentro do campo na quinta-feira. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians de forma privilegiada, e a partir desse momento a gente vai repercutir, reagir todas essas informações, e a gente vai iniciar o vídeo falando um pouquinho aí desse derby espetacular que acontece quinta-feira, 27, na Neoquímica Arena, entre Corinthians e Palmeiras, pela final do Paulistão. Corinthians, que no primeiro jogo de ida fez um jogo impecável, um jogo espetacular. E eu trouxe durante a semana que antecipou aí o jogo, que o Corinthians, para vencer o Palmeiras, precisava de mostrar algo a mais, precisaria de fazer o jogo aí muito próximo da perfeição. E para mim foi o melhor jogo do Corinthians da temporada 2025, porque o Corinthians jogou muito contra o Palmeiras, anulou as principais peças do Palmeiras, que é o Rafael Veiga, né, e o Estevão. O Corinthians não deixou esses dois caras jogarem. São dois jogadores que criam as oportunidades para o ataque do Palmeiras. E o Ramon Dias, eu não esqueço aqui de falar, porque eu sempre critiquei quando ele arma o time errado, substitui errado. Então eu estou muito tranquilo para reconhecer também quando ele vai bem. E contra o Palmeiras ele foi muito bem, ele escalou um time que não deixou, neutralizou o time do Palmeiras. Para mim, resumindo,
Resumindo, para mim o Ramon Dias deu um nó tático no técnico Abel Ferreira. Vamos lá, vamos tentar esmiuçar isso aqui. Primeiro, o time do Corinthians estava muito bem taticamente, muito bem postado, jogando agrupado, jogando muito bem psicologicamente, a cabeça de jogador muito boa, sem ninguém com nervosismo, né, sem ninguém perder a cabeça. Depois, o Corinthians jogou muito bem coletivamente. Às vezes, o Corinthians decide alguns jogos por qualidade individual dos seus atletas. O Corinthians tem grandes jogadores, como Yuri Alberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro, André Carrillo. Então, jogadores têm qualidade para decidir uma partida. Mas, coletivamente, o Ramon Dias não estava conseguindo fazer o Corinthians jogar. Quanto ao Palmeiras, Ramon conseguiu. Então, a defesa do Corinthians não perdeu uma bola. Gustavo Henrique e Félix Torres só não fez chover. O resto eles fizeram em campo. Aí, quando o Palmeiras cruzava a bola, eles tiravam de cabeça. Quando o Palmeiras batia escanteio, eles tiravam. Então, eles não perderam nenhuma bola. O sistema tático do Corinthians, na parte defensiva, estava bem montado. Aí você vai para a lateral direita, que sinceramente eu acho um cara inqualificado para jogar com a camisa do Corinthians, mas o Mateuzinho não comprometeu. O Mateuzinho fez parte daquele sistema que jogou certinho. Não é porque ele salvou um gol em cima da linha, é porque realmente ele jogou muito bem. Você vai para a lateral esquerda, aonde que Ramon Dias, mérito para Ramon Dias, encontrou esse jogador, esse tal de Fabrício Angelelli, jogador argentino, tem 31 anos, que veio do Getafe, joga muito. Quando o Ramon Dias encontrou esse time do Corinthians, ele acertou o Corinthians. Fabrício Angelelli, ele acabou anulando o craque palmeirense, que é o Estevão. O Estevão joga demais. Se dá espaço para o Estevão, ele constrói todas as jogadas do Palmeiras. Então o Corinthians fez uma marcação certinha para cima do Estevão e não deixou o Estevão ter oportunidade. Você vê que Ramon Dias, ele fez mais uma mexida. Quando chega no meio de campo, ele escalou um time dentro de um tripé. O que é um tripé? Ranieri, José Martins e Carrillo. Para fechar o Lozano, ele sempre fecharia com quem? Com o Rodrigo Garro. Percebendo que esse jogo fora de casa, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, era um jogo que o Palmeiras ia estar jogando com linhas avançadas, jogando sob pressão, olha o grande gatilho. Ramon Dias foi lá e tirou o Rodrigo Garro, que vinha jogando a dificuldade, apesar de estar recuperado, mas ainda sente leves dores, né? Aí tirou o Rodrigo Garro e colocou o Memphis Depay para fazer a função do Rodrigo Garro. O Memphis Depay é forte demais, é um cara que tem qualidade e ajuda na marcação. E aí, no ataque, ele colocou o Romero e o Roberto para fazer o abafa do time do Palmeiras. Então o Palmeiras não conseguia sair jogando. Então o Corinthians foi espetacular nesse sistema tático. E aí a gente precisa de dar um parênteses aqui para esse tal de André Carrillo. Outro achado de Ramon Dias. Cara, é excelente. Tomou conta de quem? De Rafael Veiga. E deixou Rafael Veiga construir uma jogada. Então, olha para você ver. Ao final do jogo, o técnico Abel Ferreira acabou aí criticando publicamente esses dois jogadores que eu falei agora que foram anulados. Quem? Estevão foi anulado por Fabrício Angelelli. E Rafael Veiga foi anulado por André Carrillo. E quando o André Carrillo tinha a bola, ele saía jogando. Eu já ouvi muita gente falar que André Carrillo é lento. André Carrillo não é lento. André Carrillo parece um Danilo que jogar a camisa 10 do Corinthians. É um falso lento. Você pensa que ele é lento, mas ele não é lento. Ele pega a bola, dá um tapinha entre dois e vai embora. Então o Ramon Dias nesse jogo para mim foi perfeito. O Corinthians tem 10 jogos, o Corinthians está com invencibilidade de 10 jogos que não perde em casa. Se Ramon Dias mantiver essa invencibilidade dentro de casa, já será campeão. O Corinthians não precisa vencer o Palmeiras, basta empatar. E agora, o ponto positivo que o Chico falou, e eu te observei muito bem, o que é? O Tite sempre falava que primeiro você tem que acertar a defesa. Então o Corinthians só com empate já seria campeão, já será campeão, certo?
A defesa do Corinthians foi ajustada com a chegada de Fabrício Angileri. Quando o Ramon Dias escala no gol, Hugo Souza, na lateral direita, Mateuzinho, na dupla de zaga, Félix Torres, Gustavo Henrique, e na lateral esquerda, Fabrício Angileri, ele acertou o sistema defensivo. Então o Corinthians está no caminho certinho, porque não tomando o gol do Palmeiras, com esses caras jogando na frente, Memphis Depay, Yuri Alberto, André Carrillo, uma hora o Corinthians faz gol. Então antes o Corinthians fazia gol, mas levava. Agora o Corinthians não está levando mais gol, né? Não levou nenhum gol aqui na Neoquímica Arena contra o Barcelona de Guayaquil e não levou nenhum gol contra o Palmeiras. Então jogos importantes que o Corinthians foi ajustado a sua defesa. E Ramon Dias foi para jogar no Allianz Parque contra o Palmeiras para ser demitido, porque tem uma cúpula corintiana que não quer mais o Ramon Dias no Corinthians. Isso já acontecia em outra oportunidade com o Palmeiras, mesmo no Brasileirão do ano passado, onde o Corinthians ganhou o jogo e emendou a sequência de 10 vitórias, de 10 jogos sem perder, 9 vitórias sequentes. Então ele sabia que se perdesse aquele jogo, Ramon Dias perdeu o jogo de 2, 3 gols de diferença, o Corinthians perderia o título ali, que jamais ia reverter, e também o Corinthians, Ramon Dias perderia o emprego junto com a sua comissão técnica. Então ele trouxe esse resultado positivo e agora tem outro fator positivo, que é a torcida do Corinthians que vai empurrar. Então o Ramon Dias precisa conquistar esse título, porque se perder o título na Neoquímica Arena, Ramon será demitido. Ramon será demitido. Então ele não pode perder esse título. E ele não perdendo o título, ele continuará como treinador do Corinthians no Brasileirão. Até quando? Não sei. Mas será o treinador que vai iniciar o Campeonato Brasileiro. E esse título é muito importante, porque seria o primeiro título de Ramon Dias e a maioria desse elenco aí seria também o primeiro título com a camisa do Corinthians, com exceção de Maicon, que já foi campeão do Corinthians, e também Romero. O resto nunca foram. Então um grupo novo que precisa conquistar esse título para marcar seu nome na história e levar essa alegria para o torcedor corintiano. Porque o Palmeiras vem aí na hegemonia, e se o Palmeiras conquistar esse título, chega aí até campeão paulista. Isso nunca aconteceu nos tempos modernos, iria acontecer com o Corinthians em 2020, o Palmeiras foi lá e quebrou a hegemonia do Corinthians. Agora está na hora do Corinthians quebrar essa hegemonia e, sobretudo, sair dessa fila de 6 anos sem levantar título. Um time tão grande quanto o Corinthians não pode passar esse tempo todo sem conquistar nada. Então chegou o momento, chegou o dia, quinta-feira está chegando, jogadores que estão servindo suas respectivas seleções estão voltando. Memphis Depay está chegando ao Brasil hoje, terça-feira, daqui a pouquinho vai se juntar ao elenco, fazer os últimos reajustes, fazer os últimos treinos. O Memphis está muito motivado, já tinha um tempo que ele não participava da seleção holandesa, e ele veio com o Corinthians com esse intuito, né? E está conseguindo, porque ele voltou à seleção, acabou sendo eliminado nas Copas das Nações contra a Espanha, porém marcou um gol. Então ele só falta 3 gols para ser o maior artilheiro da Holanda, né? Ele só falta 3 gols. Então o Messi está muito motivado, e nesse jogo ele vai querer marcar seu nome, marcar sua história. Então é um jogo grande, um jogo que grandes jogadores também precisam aparecer, grandes jogadores precisam mostrar porque que veste o manto sagrado do Timão. E aí tem uma dúvida, muita gente não sabe, né? A gente também não tem essa informação, como Ramon Dias vai escalar esse time do Corinthians. Ramon Dias vai manter o mesmo time que jogou com o Palmeiras no Allianz Parque, deixando o Rodrigo Garro no banco e fazendo o meio campo, fechando o losango com o Memphis Depay? Ou ele vai sacar o Romero e vai fazer o meio campo com Ranieri, José Martins, Carrillo e Garro, fechando com esse losango? Então tem uma dúvida, o Corinthians vai jogar em casa. Eu já falei aqui no Brasil e falo de novo. Para mim, se o Corinthians jogasse com o mesmo time, seria melhor. Porque o time com o mesmo time é um time rápido, é um time veloz e é um time que tem um meio de campo muito bem ajustado. O time do Palmeiras é muito rápido. O time do Palmeiras não pode deixar o Rafael Veiga jogar. É o craque do time. Rafael Veiga joga demais. Não é à toa que é multicampeão pelo Palmeiras.
Então, jogador decisivo, todo cuidado é pouco. Eu já disse inúmeras vezes. E aí vai chegar aí, amanhã já chega José Martínez, chega também Félix Torres, chega também o Romero, né? E o Carrillo para fazer o último treino, o último ajuste, a última preparação para o jogo depois da manhã, quinta-feira, diante do Palmeiras. Um jogo que o Corinthians precisa fazer um resultado, precisa de levantar essa taça, mas não pode entrar em campo com aquele tal de já ganhou, oba-oba, ou de salto alto. Porque eu sempre gosto de falar isso no canal. E eu lembro, eu assisti o jogo, em 1993, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 no primeiro jogo. E aí os jogadores pensaram que já tinha ganhado o título, a diretoria do Corinthians pensou que já tinha ganhado o título, o torcedor pensou que já tinha ganhado o título. O que aconteceu? No último jogo o Corinthians tomou 4 e o Palmeiras levantou a taça. Então esse jogo em casa, ele é um jogo de muita responsabilidade, que do outro lado tem um time muito qualificado e tem, sobretudo, o melhor treinador da atualidade trabalhando no Brasil. Se chama Abel Ferreira, que tem uma frase: cabeça fria, coração quente. Esse treinador tem muita técnica, tem muita tática de jogo, é muito inteligente. Então, e Abel Ferreira vem, como diz aí no ditado popular aí, vem mordido para enfrentar o Corinthians, porque Abel não quer perder esse título. E o time do Palmeiras é muito qualificado. Então, todo cuidado é pouco, e eu espero que o Corinthians faça bonito e consiga nos fazer feliz essa noite de quinta-feira, levantando esse título aí do Campeonato Paulista e quebrando esse tempo tão longo sem conquistar um título. E aí, fiel, vocês estão confiantes como eu também estou? Estou muito confiante. Sei da dificuldade do jogo, sei do tamanho da responsabilidade, reconheço a qualidade do Palmeiras, porém, estou muito confiante no nosso time jogando em casa. É muito forte, a nossa torcida vai empurrar, vai apoiar, e o Corinthians se torna gigantesco nessa final, e para a gente conquistar esse título e comemorar essa noite. Gente, quero saber das suas opiniões, quero que vocês usem o espaço aqui no vídeo para deixar seu comentário, deixar também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação, e também deixe sua inscrição aqui na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.